Fala pessoal, meu nome é Yuri Moisés, sou especialista de produtos aqui na Acesso Global IT. Hoje eu estou aqui com o Vitor, cuidando da nossa operação aqui do dia a dia. Também estamos com o Di Júlio, nosso especialista Microsoft de segurança. Tá? Hoje a ideia é ser bem direto, né? Backup, a gente sabe que né, é algo não muito empolgante, até o dia que você precisa, né? E quando precisa é porque normalmente algo deu errado, né? Então a ideia é mostrar de forma simples como a Acronis resolve isso, né? Sem termos técnicos, sem complicações, né? Ele garante que aconteça o que acontecer, seus dados continuam seguros e com uma rápida recuperação, né? Seja notebook, servidor, que seja uma VM ou servidor físico, um banco de dados, uma pasta crítica do seu file server, não importa. Tendo a proteção ali do Acronis, você consegue recuperar e o legal é que tudo isso é no mesmo portal, né? Você não precisa recuperar a VM em um lugar, file server em outro. Tá? E numa emergência, né? A sua máquina, fazendo backup da sua máquina inteira, numa emergência você consegue, inclusive, depois de restaurar a sua máquina, já ligar ela no ambiente de destino, né? Então, isso para missões críticas ali é fundamental. Ela identifica, seus backups também estão protegidos, né? Ele identifica ali qualquer anormalidade da parte do backup e já garante que ele bloqueia, isola, né? E tudo que foi, se de alguma forma afetado, ele restaura e garante que seus dados ali continuem, né, imutáveis. Então, no fim, é isso, né? Backup ele tem que ser simples, ele tem que ser automático e confiável, tá? Agora eu vou passar a vez aqui para o Rodrigo, né? Ele vai fazer uma demonstração para a gente aí de como, né, simples ali navegar pelo portal, para que você consiga restaurar ali o arquivo ou, né, ver ali onde você consegue restaurar também a sua VM. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo. Fazer uma pequena demonstração de como funciona dentro do portal o acesso, né, e o gerenciamento dos backups, tá? O portal é esse aqui, cloud.acronis.com. Espero que vocês estejam observando a minha tela nesse momento. E aí eu consigo colocar o login, que nós temos uma empresa fictícia, né, criada exatamente para esse teste. Insiro a senha. É muito simples. Aqui eu tenho o portal de proteção, né, de dados físicos, né, de file server e também a parte de gerenciamento geral, tá? Então, a quarta opção. Logo aqui em monitoramento, eu tenho qual que é a utilização, né? Eu consigo verificar as cargas de trabalho. Temos uma carga de trabalho já protegida, e aí backup local, algumas configurações técnicas, tá? Algumas opções técnicas que a gente pode aprofundar em outras oportunidades, tá? Nesse momento, eu vou mostrar bem simples, como adiantado pelo Yuri, como é que funciona o backup e restore de uma VM especificamente. E na visão geral, olhando aqui em dispositivos, temos essa máquina que foi criada, chamada CSR ACR, que seria de Acronis 01. Foi feito um backup, o último backup foi feito hoje, meio-dia e 10, e o próximo agendado para meio-dia. Esse backup de uma VM inteira, com mais ou menos 40 gigabytes, levou 8 minutos, tá? Então é um processo bem rápido, e aí consigo restaurar tanto a VM inteira, quanto arquivos ou pastas. E aqui lembrando, quando eu falo VM, é porque é visto de linguagem, tá? Mas pode ser uma máquina física também. Inclusive, na semana passada, fizemos um restore de um servidor Linux, que roda um servidor físico HP, com várias partições, LVM, e ele restaurou exatamente do mesmo estado. Então, você tem isso aqui tanto para VM, quanto para banco de dados, arquivos e máquinas físicas também, independentemente do hardware, tá? HP, Dell, vários tipos de fabricantes você pode recuperar, tá bom? E também para virtual machines em várias plataformas, VMware, Hyper-V, não importa, tá? Porque ele atua diretamente dentro do SO e ele consegue fazer um restore de tudo que está configurado lá dentro, tá bom? Então, pessoal, aqui já estou dentro do servidor, tá? Um teste foi criado. Temos aqui o nome do servidor, exatamente como informado ali, tá? CSR ACR01.
Aqui nós temos, eu criei alguns arquivos de teste dentro da pasta C, Windows, né? Aliás, a pasta C. Temos aqui pasta teste e alguns arquivos txt. Também temos outros arquivos aqui, inclusive o instalador do instalador web do CyberProtect, tá? Muito, muito baixo aqui em tamanho, 19 megabytes, muito simples, muito rápido de instalar. E ao final do processo, basta informar o token dentro do portal que a máquina já aparece lá dentro, tá? Eu vou fazer um teste aqui, eu vou apagar, por exemplo, inclusive vou apagar até isso aqui, vou apagar todo esse conteúdo, tá? Vamos ver quanto tem de tamanho. 38 megabytes. Vou apagar tudo isso com o Shift Del. Confirmei, apagou tudo. Agora eu vou voltar lá para o portal e fazer o restore disso, tá bom? Bom, já imagino que agora vocês estejam observando aqui o portal, tá? Dentro na opção de recuperar, backup feito meio-dia, tá vendo? Aliás, eu vou pegar até um backup mais primeiro, tá? 11:24, backup maior, o completo. Recuperar, arquivos ou pastas, por exemplo. C, ele vai carregar dentro do portal, CS, e aí temos todos os arquivos aqui, tá? Eu vou selecionar tudo, e aí vou clicar em recuperar. Destino a mesma máquina. Local original, posso trocar o local se eu quiser, tá? Vou trocar, vou colocar aqui. Bom, na verdade só tem uma partição, não vou conseguir trocar, deixa eu ver se consigo. Consigo sim. Vou colocar dentro da pasta Users, tá? Opções de recuperação. Tem algumas opções, por exemplo, posso colocar o desempenho. Aqui eu gosto de colocar sempre a opção alta, é mais rápido, tá? Manipulação de erro, pontos de montagem, segurança de nível de arquivo, validação do backup e várias outras opções. Dá para explorar num segundo momento. Iniciar a recuperação. Colocar para substituir os arquivos existentes, se ele for mais antigo, tá? E se necessário reiniciar a máquina, posso desmarcar, não vai ser necessário. Clicar em prosseguir. Aí ele iniciou aqui, está calculando o tempo restante. Concluído. 2 segundos. Voltando agora lá para o servidor. Bom, compartilhando agora o servidor, tá? Já acessei. C, users, aqui. Todo o conteúdo. Exceto a pasta public e system root. 38 megabytes de tamanho. Então, ou seja, os dois arquivos aqui foram restaurados, inclusive, a validação. Então, exatamente o restore. Em 2 segundos, todo o conteúdo foi restaurado. É conteúdo pequeno, obviamente, mas demonstrou que capacidade e a facilidade, tá? Eu tenho outra opção, eu vou mostrar agora no portal. Eu não quero restaurar esse arquivo direto no servidor, eu quero restaurar num outro servidor. Tem essa opção. Não quero restaurar esse TXT, eu quero baixar no meu browser uma planilha Excel, um documento do Word, ver se é o documento. Se for, eu envio para o usuário pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo Teams ou Skype. Eu consigo também, não preciso salvar no servidor. Vou cortar agora para o portal e mostrar como que isso é feito restaurando diretamente no browser. E aí, pessoal, agora imagino que vocês já estejam vendo novamente o portal. A minha ideia é recuperar esse arquivo diretamente para o browser, tá? E não jogar direto dentro de uma pasta de um servidor. Eu clico em recuperar, seleciono qual que é a versão do backup que eu vou restaurar, tá? Eu consigo armazenar vários backups aqui. Inicialmente ele armazena até 90 versões, eu posso aumentar ou diminuir isso aí conforme a demanda, tá bom? Recuperar arquivos ou pastas. E aí vou selecionar dentro disso C, seleciono a pasta CS e o arquivo, por exemplo, 0.txt. Clico em baixar, ele vai me dar um caminho aqui e eu posso baixar aqui dentro. Baixamos. Abro. O arquivo teste já está na minha pasta novamente. Tá bom? Dessa forma eu demonstrei como que você consegue baixar o arquivo, validar antes de recuperar para o servidor ou de repente mandar para o usuário. Isso é muito útil, tá? Nem todas as ferramentas de backup têm essa função. Isso é um diferencial muito bom para agilizar a sua operação e restaurar o arquivo que o usuário pede. Tá? É muito importante isso, tá bom?
para verificar o que foi feito das atividades dentro do portal da Acronis, temos aqui em atividades, ó, adicionando a máquina, quando foi gerado o backup e tudo mais, e aqui as últimas recuperações, tá vendo? Recuperar arquivos, e aí 2 segundos, né? E o último backup, 9 minutos, conforme já havia dito anteriormente, tá bom? Uma outra opção, se eu quero restaurar a VM inteira, né? Ou o servidor inteiro, como é que eu faço? Nesse caso independe, tá? CVM ou servidor. Por quê? Porque o instalador do agente do Acronis está direto na máquina. Se eu instalasse no Hyper-V ou no VMware, eu conseguiria fazer o backup indireto das VMs. E aí, quando eu vou restaurar, eu aponto para o servidor virtual, aliás, para o hypervisor, né? Hyper-V ou VMware, aonde essa VM será restaurada. Inclusive, eu posso fazer um backup físico, num servidor Dell, e restaurar dentro de um outro ambiente que tem Hyper-V. É o famoso P2V, Physical para Virtual. Também consigo fazer o oposto, tá? Fazer um backup inteiro de uma VM, seja VMware ou seja Hyper-V, e restaurar dentro de um hardware físico, tá? Bare metal. Então, isso é uma Bacana. funcionalidade muito boa que o Acronis oferece. Agora, vou mostrar como que eu consigo recuperar a VM inteira, tá? Ó, recuperar máquina inteira. Inclusive, ele consta com máquina física aqui em cima, tá vendo? Porque para ele é a máquina física. Se eu quiser restaurar para máquina virtual, eu seleciono aqui e aí marcaria qual que é a opção, qual que é o servidor que vai receber essa máquina virtual, tá bom? Esse ambiente específico, ó, ele não tem servidores VMware, ESX ou host Hyper-V, tá? Então, por isso que ele não deixa eu restaurar para uma VM, tá bom? Nesse ambiente específico. Se eu estiver utilizando dentro de um ambiente que tem instalado esse ambiente, eu consigo restaurar diretamente. Então, nesse caso, máquina física, e a máquina de destino é a própria, disco 1 para 1, recuperação segura, né? E aí eu coloquei opções de recuperação parecidos, posso trocar o SID, tá? Às vezes eu quero restaurar uma máquina e não quero conflitar com a que está rodando. Posso colocar para gerar um novo SID e várias outras opções aqui, tá? Novamente, desempenho alto, modo de inicialização. Então, várias opções que eu posso configurar para permitir esse gerenciamento da recuperação, tá bom? Tudo isso setado, eu vou clicar aqui em iniciar a recuperação e ele mostra exatamente, ó, qual que é o particionamento existente, e aí marco se necessário reiniciar a máquina e iniciar a recuperação. É muito simples. Ele vai começar a mostrar para mim aqui em breve. Pronto, já começou. Detalhes da atividade, tá vendo? 1%, recuperando volumes em andamento. Nesse momento, acredito que o servidor foi desligado. Sim, acabei de confirmar aqui dentro do servidor. Ele está desligado. Ou seja, o agente que roda dentro do servidor, da VM, recebeu um comando. Ó, desligue e liga esperando o restore. Então ele já fica, nesse momento, o servidor está sendo reiniciado, esperando ele subir com o mesmo IP para mostrar, para começar a receber os dados, tá bom? 1%. Vou verificar aqui em outra tela se o servidor ele já está ligando, o IP. Ele é uma VM, eu tenho a opção de olhar via virtualizador. Eu estou abrindo aqui. Isso é, por exemplo, no caso de catástrofe geral. Pegou ransomware, a máquina está travando, deu tela azul, fizeram um update de build de sistema operacional que não resolveu, ou gerou alguma inconsistência, aí eu consigo fazer o restore da máquina inteira, tá bom? Aí, pessoal, o restore foi iniciado, tá? Eu havia mantido habilitado o Secure Boot no servidor, e aí por isso deu um errinho, tá? Eu desliguei a VM, desmarquei o Secure Boot no VMware, e aliás, no Hyper-V, e já liguei. Automaticamente, eu só liguei a máquina, e aí um boot inicial do cliente do Acronis subiu, já identificou que existe um restore sendo solicitado e já iniciou o restore. Estamos aqui em 8%, tá? E ele vai restaurar. Antes de mostrar essa tela para mim, ó, eu posso, algumas opções aqui, posso navegar pelos cofres, aplicar um restore universal e ver os logs, tá? A gente voltando aqui para o restore. E ó,
e que ele mostra todo o histórico do restore, a montagem do groove. Bacana. É possível gerenciar tudo isso aqui. Estamos em 13%. Eu vou pausar aqui e aí depois eu volto lá no portal. Pessoal, seguindo aqui com a parte das perguntas, Júlio, eu tenho uma dúvida aqui. A solução de backup garante a recuperação rápida dos dados críticos em caso de uma falha completa do sistema? Garante, garante. O Acronis ele consegue fazer backup tanto de dados, banco de dados, aplicação ou servidor completo, né? Então, numa falha completa do sistema, eu entendo que seja um servidor que ele parou completamente. Nesse caso, consigo restaurar tanto para dentro de um ambiente virtualizado, como já havia dito, para dentro de um ambiente também físico, né? E eu também consigo restaurar diretamente um banco de dados. Então, ou seja, eu posso fazer um backup via agente de banco de dados e eu restauro somente o banco de dados, tanto a instância completa ou uma base específica. Então, ele permite uma granularidade muito grande. Consigo restaurar desde um arquivo de 0 bytes TXT, como eu fiz agora anteriormente, quanto um servidor com 500 terabytes físico, Dell, por exemplo. Então, eu tenho essa gama completa de restore utilizando a mesma ferramenta. Bom, quais são as práticas recomendadas que vocês oferecem para garantir a conformidade e a segurança dos dados durante o processo aí de recuperação? Tá. Durante o processo de recuperação, todos os dados eles são trafegados em ambiente seguro, tá? Então são criptografados, então não existe a possibilidade de, durante o momento de transferência, algum agente interceptar esses dados e fazer um restore paralelo em um ambiente indevido, tá? Então toda essa comunicação ela é feita com um ambiente seguro e criptografado para garantir que durante o processo nada ocorra. E ao final do processo, você consegue verificar também os logs, tá? Do que foi feito e acompanhar durante o processo o que está sendo feito. Esse acompanhamento ele é feito tanto no portal, via uma barra de percentual, quanto no cliente. Se for feito somente um restore de arquivos, ele mostra dentro do cliente. Se for feito um restore do servidor inteiro, ele vai subir uma imagenzinha pequena do Acronis, que essa imagem vai conectar ao servidor de backup e vai trazer os dados. E aí, durante esse processo, o usuário ou técnico, analista, consegue acompanhar tudo que está sendo feito. Então, nada é feito sem a visibilidade de quem está pedindo o backup, tá? O restore. Bom, Júlio, em situações de ransomware ou outros incidentes de segurança, né? Quanto tempo em média leva aí para restaurar as operações normais com o uso dessa solução de backup e recuperação? Tá, essa é uma pergunta muito feita e ela depende exatamente da largura de banda que o cliente tem. Porque se eu for fazer um restore dentro de um servidor que está rodando no escritório e tem uma largura de banda baixa, vai ser mais lento do que num data center que tem uma conexão de internet mais rápida, tá? Em todos os casos, o Acronis ele tem uma tecnologia muito boa de compactação. Então, ele compacta esses dados, ele consegue otimizar a largura de banda, tá? Mas é um número que não consigo te precisar exatamente, porque varia de acordo com o hardware que vai receber, ou seja, quanto que aquele disco consegue ler e gravar, né? A velocidade de gravação e também a quantidade de dados que serão tratados e, por último, qual que é a largura de banda dessa transferência, tá? O que eu asseguro é que em todas as situações o Acronis ele se mostrou bem mais performático do que várias outras tecnologias, inclusive porque ele tem essa parte de compactação muito eficiente. Maravilha. Muito obrigado, Júlio. Então, Ó, pessoal, aqui mostrando, tá? Qual foi o período utilizado para recuperação? 14 minutos, tá? E esse tempo, ele ainda foi agravado porque eu esqueci de marcar, de desmarcar, na verdade, a parte de Security Boot, tá? Perdi mais uns 4 ou 5 minutos fazendo isso, senão seria mais rápido ainda, tá? E agora eu vou mostrar ali, dentro do servidor, a pasta CCS. Lembra que eu movi conteúdo para C users? Agora eu vou mostrar restaurado dentro de CCS, mostrando que é a versão anterior, tá bom? Eu vou cortar agora para ver do servidor. Pessoal, agora voltando, tá? Esse é um ambiente virtualizado em Hyper-V. Eu vou mostrar aqui a máquina já restaurada. Fazendo logon. Ele vai carregar aqui a minha sessão.
E aí, por exemplo, eu vou navegar até aquela pasta que eu tinha movido. Na verdade, eu apaguei, depois eu restaurei num outro lugar. E agora, mostrando o restore da VM inteira, ele vai mostrar dentro de CSS. Observando aqui, ele fez um boot da máquina, tá? A parte que ele já restabelece normalmente. CSS, todo o conteúdo aqui já presente. Olhando ali dentro de C users, não tem aquela pasta CS e todos aqueles arquivos. Ou seja, essa é a versão restaurada do backup anterior, tá? Então ele mostrou aqui rapidamente como é que eu consigo restaurar uma VM inteira, tá? Um processo é o mesmo também para o servidor físico, tá bom? E com isso a gente conclui essa etapa aqui de mostrando como se consegue fazer um restore de um arquivo, fazer um download de um arquivo para prévia validação e também fazer um restore completo de uma VM, de um servidor, em caso de catástrofe 100%, tá bom? Agradeço aí a todos que ouviram até o momento. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima.